Olá, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Afonso, nós estamos aqui fazendo a pré-estreia do Nunca Mais, o filme, né, baseado numa peça que eu escrevi, e nós vamos começar vendo o teaser do filme, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o teaser. Muito obrigado. Bom, eu acho que travou mesmo. Então tá, vamos para a parte 2. Então esse filme ele foi realizado a partir da nossa peça, né? Nós começamos a fazer essa peça em 2016 e participou do Festival Satirianas em São Paulo. Eu e a Sandra Vilches fomos performers. Nós fazemos dentro de um carro. O projeto chamava Autopeças, nesse Festival Satirianas. Era 15 minutos. Depois nós começamos a desenvolver o texto, né? Ficou um texto um pouco maior, de uma meia hora, com outros personagens e tal, e a gente fez uma leitura dramática em 2019, dirigida pelo Mário Medeiros, do Rio de Janeiro, e com outros atores, César Maia, Sami Dias. Bom, e aí depois nós decidimos trabalhar, né, voltar a trabalhar, pensamos fazer uma leitura online da peça, né, e a Nayara propôs, então, trazer o Leco Petersen, que é um diretor de cinema, né, e aí a coisa foi evoluindo. Então, vocês vão ver, assim, quem assistir, vai ver que tem bastante linguagem de cinema, uma montagem muito legal do Leco, e então tem várias camadas aí que foram incorporadas, né, quase documentais, assim. Inclusive já fomos comparados aí com grandes documentários. Bom, o que mais? É interessante dizer que a gente tem vários debates, tá? A gente vai seguir fazendo esses debates. Nós temos dia 6 de março, nós temos dia 13 de março, dia 20 de março, dia 27 de março, e ainda outros que devem ser agendados. Quem quiser assistir o filme, pode entrar em contato pelo Instagram, tá? E a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição, desse projeto Nunca Mais. A ficha técnica, né? Eu vou ler quem é quem aqui. O elenco: a Ana Gomes, a Nayara Hari, a Sandra Vilches, o roteiro é meu, a montagem do Leco Petersen, direção do Afonso Júnior minha e do Leco Petersen. Bom, e assim, agora então, como autor, né, vou contar um pouquinho para você sobre a origem, né, alguns dados assim que talvez seja interessante vocês conhecerem, me pediram para comentar, né. Na realidade, esse tema sempre me chamou muito a atenção, né? Uma história muito forte da Zuzu Angel, né? Que era uma grande artista de, assim, já de sucesso internacional, né? E foi assassinada pelo Estado, né? Em 76. E ela faz toda uma busca do seu filho, né? Toda uma tentativa dela de encontrar o filho desaparecido e depois de enterrá-lo, né? Até que ela mesma é assassinada. Então, uma história muito forte. Obrigado, pessoal, o Mário, que está aí, a Ivete, que estão no chat. E uma história muito forte, né, que sempre ficou na minha cabeça, assim, como a gente poderia fazer. Bom, o que acontece é que eu ficava pensando, né, puxa, como abordar essa história, né, como chegar no núcleo, assim, digamos, no núcleo emocional da história, né. Até que um dia eu fui num debate da psicanálise, da psicologia, da psicanálise, e vi uma mãe contando, né? Então, um relato dela, que era um caso agora, atual, e o filho dela morreu, foi assassinado. E aí ela contou, né, toda a experiência dela, tudo como ela passou. E aí foi que eu, né, consegui chegar nesse ponto, assim, o que é realmente isso. Então, a peça fala de alucinação, né, uma coisa assim. Aí depois, quando nós apresentamos no projeto Autopeças veio um menino, até por acaso era um ator da Malhação, que um dia era eu que fazia, outro dia era a Sandra, né? Um momento era eu, outro momento era a Sandra. E no meu dia veio esse menino, 19 anos, e ele ficou absolutamente chocado. Parecia que ele não conseguia entender, né? O contexto, sabe? É como se assim, meu Deus, isso aconteceu no Brasil, sabe? O que é isso? O que está acontecendo? E daí eu percebi, assim, que há uma geração que tem que ter todo o contexto, né, para conseguir entender o que realmente foi a ditadura. E, e aí, então, a peça ganha outras vozes, né, até vozes de jornais, vozes de editoriais da época, assim,
e vozes também de militares, né, como que eles defenderam isso, eles diziam, né. E, na verdade, eu vejo muito como um processo de pesquisa, meu também, né, e nosso, de ir descobrindo sempre alguma coisa, né. E, então, por exemplo, a Hildegard Angel, que esteve no primeiro debate, ela comenta que a questão do desaparecido é assim, né, é uma coisa que nunca se fecha, né, então amanhã alguém descobre uma coisa, e aí ela descobre que o irmão dela, sabe, aconteceu tal coisa. Não é uma coisa acabada, é uma coisa assim que sempre há uma novidade e as coisas vão se fechando. E a Ana Gomes está aqui no chat, não sei porque ela não pôde entrar. Bom, e de qualquer forma, né, gente, assim, então, sabe essa sensação de que você está numa busca, numa investigação, e nada está concluído, né, é um processo mesmo. Eu acho que a peça representa também um pouco isso, né, essa questão fragmentada, que é uma questão que o Brecht já trabalhou, de gerar imagens no público, né, o Brecht já trabalhou muito com linguagem de cinema, e ao mesmo tempo temos essa questão enfim, de que as coisas vão se construindo, né, enquanto a gente vai investigando. Aqui a Ana. Bom, pessoal, então, agora nós vamos fazer o seguinte, chegou o professor Pancho também, então agora, essa é o que eu queria comentar um pouquinho, né, e queria dedicar também a minha avó, tá, que é a grande janguista Maria Escolástica Gasso Borges, que sempre me falou muito bem, né, do Jango, e falou mal dos gorilas que estavam sempre, né, prontos a tirar o Jango do ar. E Ana, muta o teu, por favor, Ana. Muta o teu microfone, Ana. Bom, enfim, queria dedicar a minha avó e também a meu avô, que foi um militar janguista, né? Então ele, uma pessoa que, né, teve que ter muito tato e para não ser levado aí nessa onda, né? Tantos militares foram punidos. Então agradeço. Vamos ver se a Ana consegue falar um pouquinho. Ana, tá dando bastante chiado o teu som, mas vamos ver se você. Ana, desculpa, Ana. Ana, desculpa. Eu acho que nós vamos ter que deixar para a próxima, porque o pessoal está falando aqui no chat que o teu som está muito baixo e chiado, tá? Desculpa, eu acho que nós vamos ter que... Obrigado, viu? Desculpa. Ok. Então, vamos agora... Professor Pancho já chegou. Professor Pancho, nosso convidado. Ele é do Uruguai. Muchas gracias, professor, por venir. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Professor, o senhor está mudo, eu não lhe escuto. Agora sim. Agora o senhor voltou a se mutar. Opa, acho que ele caiu. Tem que abrir a câmera dele. Eu acho que ele caiu mesmo. O professor Pancho é militante, né? Ele é professor da Universidade UDELAR, Universidade da República do Uruguai, militante pela causa dos desaparecidos políticos no Uruguai. No Uruguai, esse é um tema muito forte, né? Dia 20 de março, se não me engano, que é o dia da... Ele vai me corrigir se eu estiver errado. Dia 20 de março é o dia dos desaparecidos, né? O dia que se celebra, né? Se homenageia, né? É um dia muito marcante no Uruguai, onde, assim, muita gente lota, acho que mais de 1 milhão, praticamente toda a cidade de Montevidéu faz essa caminhada. Professor, ahora sí. Sí, ¿Qué les tal? decía que yo soy el agradecido por la invitación. Realmente mi experiencia personal, el trabajo que también se estuvo en el Brasil, con el famoso Brasil Nunca Más del
pastor James Wright, que trabajó con toda una serie de documentos oficiales, nos sirvió a nosotros de inspirador en nuestro trabajo de investigación sobre violaciones a los derechos humanos. Y obviamente la preocupación que ustedes tienen muy clara de que todas estas cosas que lamentamos en el pasado pueden volverse a repetir si no estamos conscientes, si no tenemos una conciencia despierta, acordada, y que eso se dio en lo que se le dio de llamar el Plan Cóndor. Entonces, los problemas no son ni de Brasil, ni de Uruguay, ni de Argentina, ni de Paraguay, sino que son de toda América, de toda América Latina. Por eso la necesidad de cooperar de un país al otro. Muchas gracias por esta invitación y disculpen la llegada tarde. Professor, Uruguai tuvo uma repressão muito feroz, não? Flávio Tavares, que é um brasileiro, foi perseguido, torturado no Uruguai, não? E queria que você contasse um pouquinho deste processo que foi muito interessante no Uruguai, de justiça, de busca, de investigação e de punição, por favor. Cómo no. Primero hay que decir que Uruguay tuvo una represión muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta su población, ¿no? Hubo un tipo de represión que fue fundamentalmente la carcelaria. Fue una solución de tipo policial, en el sentido de que el control de la sociedad se hizo muy cerca de los ciudadanos, de lo que pasaba en las casas, muy cerca también, sobre todo en los lugares de la cultura y de la educación. Hubo una gran represión sobre maestros y profesores que fueron apartados de la enseñanza y también que fueron desaparecidos, muertos, etc. Ahora, no son la solución militar de los fusilamientos como en Chile o de los desaparecidos como en la Argentina, ni todo eso a gran escala, sino que fue un control, ya digo, de que los ciudadanos no podían reunirse fuera de sus casas, de que tenían que pedir permiso para hacer una fiesta en sus casas, etc. Ahora, cuando vino un gobierno civil, se produjo la liberación de los presos políticos, de todos ellos, y no hubo acuerdo entre los partidos políticos para juzgar de las violaciones a los derechos humanos, y finalmente hubo una amnistía, aunque no se le dio ese nombre, para los militares. Y eso provocó un congelamiento por muchos años, hasta que, bueno, eso se fue reanimando paulatinamente, esas marchas del 20 de mayo de que Afonso hablaba, y eso fue prosperando. Y finalmente hubo juicios, y hay militares presos en condiciones de lujo, ¿no? Están en una cárcel de lujo. La mayor parte de ellos, que son unas 20 personas aproximadamente en este momento, tal vez menos, están en prisión domiciliaria, ¿verdad? Y siempre está la presión de los propios militares en actividad para que se los perdone en razón de que son viejitos. Y esa es la situación actual. O sea,
no ha habido mayor avances en la investigación de los casos de desaparecidos, muy pocos. O sea, se encontraron restos de unos 4 personas, ¿no? En los últimos 10, 15 años. Y bueno, esa es prácticamente la situación. O sea, hay como unos 200 personas desaparecidas, incluso algunos que en su momento eran niños, ahora son personas de 40 años, de los cuales no se sabe nada, ¿verdad? Y se han ido muriendo las madres, ¿verdad? Porque son viejas, pero sin embargo yo diría que existe una conciencia bastante profunda y seria de parte de la sociedad de que esto no se puede olvidar, de esto que no se puede dejar de lado, ¿no? Afortunadamente. Sin embargo, no hay mayores progresos prácticos. No escucho a El gobierno que hay ahora, ahora sí. Ahora sí. El gobierno que hay ahora es una coalición, ¿no?, de derecha. Sí, Y sí, hay un partido de extrema derecha, ¿no?, sí. que intenta venir con ese tipo de negociación, ¿no? Quería que usted hablase un poquito más, por favor, de la permanencia de estas tentativas y qué piensas que puedes cambiar, porque ellos tienen como una asociación de víctimas del terrorismo, algo así, ¿no? Claro. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que hay sectores de la sociedad que tienen posturas contrarias a la verdad, a la justicia, que les parece que es todo lo mismo, y las organizaciones de derechos humanos siempre dijimos que no era lo mismo, primero, porque, por ejemplo, el caso de las personas que fueron acusadas de actos de violencia, ¿no? Por ejemplo, los que eran tupamaros, etcétera, guerrilleros. Bueno, pero ellos son un grupo civil de la sociedad, como cualquier otro. En cambio, los militares son un poder del Estado, y lo que ellos cometen es terrorismo de Estado, o sea, que lo hacen ejerciendo el poder que les confiere, en definitiva, el sistema político. Lo hicieron en ese sentido, y por lo tanto son delitos imprescriptibles, o sea que son delitos de lesa humanidad que lesionan la condición humana, porque es el propio Estado. Por eso hay que hacer reparaciones, por eso hay que hacerse responsable. Entonces, no es lo mismo un militar que un guerrillero. Y por otra parte, los guerrilleros, el 99% pagó fueron, los que no fueron presos fueron exiliados, y las declaraciones que se obtuvieron fueron sometidos a tortura, o sea que fueron juzgados por tribunales militares que no fueron tribunales de justicia, sino que fueron tribunales de castigo, de venganza. En cambio, los militares que secuestraron niños, que secuestraron mujeres embarazadas, que mataron ancianos, etcétera, que hicieron mil maldades, no estuvieron ni un día presos, salvo el pequeño puñado. Entonces sí hay hoy en día un partido que representa a esos militares, y que procura en la medida de lo posible siempre buscar alguna forma de perdón, decir que ya está, ya es suficiente. No quieren comprometerse en la búsqueda de la verdad, de eso no dicen nada, pero sí quieren que
los militares, en primer lugar, que están presos, que vayan todos a sus casas. Y después lo que buscarán es que salgan lo antes posible. Yo entiendo que se trata de una visión minoritaria, que la mayoría de la sociedad uruguaya entiende que esto es una barbaridad lo que ha pasado, ¿no? Por los antecedentes, porque en el Uruguay, digamos, se vivieron unos 50, 60 años de pleno respeto de las garantías, digamos, de las libertades, de los derechos de los ciudadanos, y eso también fue una razón que frenó a que no fueran más adelante, porque la tradición de respeto a la vida que hay en Uruguay es importante y se mantiene. Poderia ser uma pergunta a professor? Adelante. Professor Pancho, muito gusto conhecê-lo. Eu sou Sandra, uma das atrizes do filme, junto com a Ana Gomes e a Nayara Hari. E eu queria que... Eu sei que o senhor transita, né, na literatura, não é? Professor de literatura. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre a arte, né, em vários âmbitos, tanto da literatura, como o cinema, como o teatro, nessa luta, né, para contribuir com essas questões, todas essas que estamos falando. Portunhol, hein? Desculpa, Portunhol, mas queria saber se no Uruguai a arte também caminha por esses caminhos, né? E também, assim, os jóvenes, porque Afonso estava falando sobre os jóvenes que têm uma dificuldade muito grande de entender este período. E como são os jóvenes aí no Uruguai? Como estão envolvidos artisticamente, politicamente com essas questões? Enfim, graças. Sandra, você não fala português, você fala perfeito castelhano. No, yo trato de hablar un castellano claro, porque si me meto en el portuñol voy a hacer más errores que otras. Más errores de que voy a dar errado y no dar cierto. Mas entiendo perfectamente si me hablan en portugués perfecto, ¿no? Yo creo que lo importante es conocer la realidad. Hay un intelectual italiano que a mí me gusta mucho, que se llama Antonio Gramsci, que dijo que la verità è sempre rivoluzionaria, la verdad siempre es revolucionaria, ¿verdad? Por negra que sea, hay que partir de la realidad si la queremos alumbrar, si la queremos aclarar. No equivocarnos en eso. Yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Que hay jóvenes que siguen comprometidos y hay otros que no. En ese sentido, es el cambio histórico. Cuando yo tengo 67 años, cuando yo tenía 17, todos los jóvenes estábamos por las causas populares y las libertades y qué sé yo. Ahora no, ahora está más mezclado, pero cuando yo tenía 17 años no había ningún viejo que estuviera de acuerdo con las causas populares, ¿no? O sea, la cosa cambia. Y por eso el trabajo educativo es necesario hacerlo permanente, ¿no? Porque no hay que pensar que uno tiene la verdad y entonces se puede sentar que eso va a continuar siempre. No.
mi trabajo de hace varios años, yo he trabajado también en lo que es la enseñanza secundaria, ¿no? Con adolescentes y jóvenes, con amosidati, y he trabajado con respecto a la conciencia de los derechos humanos, en un sentido amplio, todo tipo de derechos humanos, no solamente los derechos a la vida y a la libertad y a la integridad personal. Pero, y también he trabajado, obviamente, ahora que estoy concentrado en la universidad. La cultura siempre es un instrumento de transformación, ¿verdad? Porque allí está, hoy leía que alguien decía, la literatura no puede ser un espejo, un espejo, de la realidad, sino una herramienta para transformar la realidad. O sea, si nosotros usamos las narraciones dramáticas, teatrales, literarias, cinematográficas, etc., allí tenemos un instrumento para hacer comprender, para hacer vivir, para ponerse en la piel del otro, ¿no? Porque se vive, ¿no es cierto? Se representa, se vuelve a presentar nuevamente. Y eso genera conciencia, ¿no? O sea, si yo la utilizo como un discurso meramente, como algo que son palabras solamente que se repiten, esto entra por un oído y sale por el otro, ¿no? En cambio, si yo lo utilizo como un objeto en el cual yo me voy a meter y lo voy a discutir y voy precisamente a contraponer visiones, voy a generar una comprensión, una capacidad de entender, incluso de preparar a los jóvenes para escuchar visiones contrarias, ¿no? Contrapuestas, no creer en un solo discurso, porque eso, cuando hay un solo discurso, eso no importa si sea de derecha, si sea de izquierda, de centro, de arriba o abajo, eso está mal. La realidad siempre admite la postura inquieta de quien piensa de una forma y el que piensa del otro, y de la interacción, ¿verdad? Saldrán las posiciones que hagan avanzar a una nueva discusión. En cambio, si tenemos un bloque allí y esto solo es así, estamos perdidos, por más que repitamos las ideas más libertarias, ¿no? Pero si las ideas libertarias las transmitimos de un modo autoritario, eso se muere, ¿no? Entonces sí, yo por ejemplo en este momento, mi trabajo va más bien enfocado a las representaciones de la crisis ambiental, la que se llama la ecocrítica, la relación entre cultura, sociedad y naturaleza, ¿no? Y bueno, y todo eso forma un complejo, está relacionado, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo, por ejemplo, cómo en el Brasil, ¿no? En estos últimos 4 años, un modelo, ¿verdad? Que por otro lado era autoritario, militarista, se aliaba a grandes intereses de destrucción de la naturaleza, de genocidio a pueblos indígenas. Todo está relacionado. Entonces,
nos permite discutir. Yo qué sé, yo he trabajado, en el año pasado hicimos un seminario dedicado a los vegetales, ¿verdad? Y, por ejemplo, recuerdo una chica presentando un trabajo, una chica brasileña que vive en Uruguay, presentando un trabajo sobre cacao de Jorge Amado, ¿no? Entonces, la explotación de los que trabajan en una plantación de cacao allá en la década del 40, cuando todavía no estábamos ni imaginando estas cosas, ¿no? O de una chica que en una cosa menos, si se quiere, comprometida, pero sí comprometida en lo emotivo y en lo personal, que trabajó esta novela de Meupé de Laranja Lima, ¿eh? Ay, no me sé el nombre ahora del autor brasileño, el mismo autor de Rosinha Miña Canoa. Entonces, se toman la literatura, ¿verdad? Esos Lima, relatos. sí. ¿Eh? Me dijiste algo. Lo perdí. Decía que se toman relatos de una niña ¿no? que con su planta de naranja, o de los trabajadores que cosechan el cacao, en lo cual, bueno, el joven puede sensibilizarse y puede Não, eu meterse. só disse que é o meu pé de laranja lima. ¿Sí? Claro, son cosas distintas, ¿no? No vamos a comparar. Pero digo, siempre la cultura, yo cito siempre para empezar los cursos a un poeta español que tiene un poema que se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Una cosa tremenda, ¿no? Y él dice, maldigo la poesía concebida como un lujo neutral por los que se lavan las manos y se evaden, por los que no toman partido. Bueno, es muy difícil no encontrar una buena obra narrativa, teatral, cinematográfica, literaria, en que no esté el conflicto y donde no haya que tomar partido hasta mancharse en el conflicto. Afonso, será que Afonso está congelado? Está congelado, No, Afonso? algo se mueve. Professor Pancho, Sim. Então vamos agora falar um pouquinho. Nós temos um segundo convidado, né? O Francisco Quartim de Moraes, então ele vai também falar um pouco, dar seu depoimento, enfim, sobre esse contexto, sobre o filme. Francisco, você me desculpa, eu agora estou sem a colinha da apresentação. Você se autoapresenta? Eu sei que você é historiadora, doutor, autor do livro. Você pode se autoapresentar? Muito obrigada. Claro. Boa noite a todos, para começar. E foi um prazer escutar o professor Pancho. Me dirijo também, claro, aos espectadores, mas todos vocês. Um prazer conhecer vocês e participar dessa mesa. Agradecer o convite. Eu defendi recentemente meu doutorado, agora em agosto de 2022, e sou autor de um livro que chama-se 1932, A História Invertida. E aí eu já começo dizendo que eu não sou especialista na ditadura militar de 1964, porque, do ponto de vista acadêmico, nem o meu mestrado nem o meu doutorado são focados nessa era, eu estudo outros temas. Mas eu desde criança, desde muito novo, eu sabia que eu seria um historiador, que eu ia estudar história. E eu sabia disso basicamente porque a minha família participou
pelo menos o lado do meu pai, participou bastante ativamente na resistência armada à ditadura de 64. Então, muito jovem, logo com 10, 11 anos de idade, eu lembro de começar a estudar a ditadura militar de 64. Então, também não é um tema que eu esteja completamente alheio, né? Mas é evidente que, para mim, aqui também não sou do ramo do cinema, não sou do ramo da literatura, mas eu também trabalho com a palavra. E é exatamente sobre isso que eu queria falar um pouco aqui, né? Sempre me espantou no cinema recente brasileiro, nas produções recentes do cinema brasileiro, né? Como alguns dos textos me parecem juvenis, né? Boa parte das vezes me parecem ou simplórios, ou juvenis, às vezes piegas, né? Então, por exemplo, eu penso num filme que eu acho um filme bom, um filme interessante, que é o filme da própria Zuzu Angel. E ele é um filme que, por mais que eu ache ele interessante, por vezes o roteiro, os diálogos, e aí, evidentemente, também faz parte a atuação, aqueles que reproduzem, que são os responsáveis por executar o diálogo, me parece um filme que também peca nessa, como dizer isso, nessa inocência, num roteiro muito inocente, ou muito chavão. Então eu me lembro, por exemplo, um momento em que a companheira do Stuart Angel, a Sônia Maria Lopes, né? Enfim, a personagem da Sônia Maria Lopes, junto com o personagem do Stuart Angel, estão debatendo com a Zuzu Angel a resistência à ditadura. E aí ela diz assim, mas dona Zuzu, nós temos que lutar contra os porcos capitalistas. Eu falo, é um negócio que, assim, é um filme de qualidade, um filme com uma produção, com um investimento, com atores de... Sabe, com tudo, tem tudo para funcionar, mas por algum motivo não funciona. Ou pelo menos nessas horas tem um ruído forte. E aí eu também me lembro agora recentemente desse filme do Marighella, que, veja, novamente, é um bom filme, a produção é muito boa, retrata o Marighella como um herói, né? Isso já é muito importante. O Marighella é um grande herói do povo brasileiro em vários sentidos, mas ele é um herói que é retratado nesse filme, por vezes, de maneira também quase que imbecilizado, assim, transformam ele em algo que ele não era. Então tem um trecho desse filme, por exemplo, tem um trecho desse roteiro, e agora, bom, vamos terminar essa história. Tem um trecho desse roteiro em que ele diz, é terrorismo sim, é terrorismo mesmo, e aí diz um palavrão. Então, assim, primeiro que o termo terrorismo, a palavra terrorismo, era um termo que era usado pelos gorilas da ditadura, ou pelos apologistas da ditadura, pela ditadura brasileira. O Marighella jamais usaria esse termo. E segundo que o Marighella não tinha nenhuma forma, tinha um fetiche pela violência política. O Marighella era um intelectual. O Marighella, ali naquele ponto, já era um homem quase de 60 anos de idade. O Marighella tinha feito uma carreira política democrática, tinha sido deputado, tinha sido um parlamentar brasileiro, né? E é um homem estudioso. E tem todo um processo político. Isso vale lembrar, a ditadura no Brasil, a tortura começou antes do que a resistência armada a essa tortura. A guerrilha no Brasil, isso talvez não se passe da mesma maneira na Argentina, no Uruguai, a gente tem que olhar cada país em seu contexto específico. No Brasil, a guerrilha é uma resposta à ditadura militar. E é uma resposta à tortura da ditadura militar. A tortura começa no primeiro dia depois da ditadura militar. Gregório Bezerra, por exemplo, foi amarrado num jipe, vários militares e arrastado pelas ruas do Recife. Vários militares, já nos primeiros dias da ditadura militar, foram ou expulsos ou sofrendo dentro do exército. Enfim, a gente sabe, né, aqueles mais famosos já estavam sendo torturados antes da guerrilha. Então isso é importante, essa ordem dos fatos, ela é muito importante. No Brasil, a guerrilha é uma resposta à tortura da ditadura militar, à repressão da ditadura militar. E o próprio filme do Marighella mostra esse processo no Marighella, por exemplo, a cena em que ele resiste à prisão, no cinema, inclusive no cinema, né? Mas é isso, assim, eu sinto que talvez desde o Glauber Rocha, o cinema brasileiro não tem um grande filme, ou pelo menos um filme com um roteiro que sério o suficiente e com qualidade suficiente para debater esse tema, que é um tema tão delicado. Aí, assim, uma coisa que me salta também
é que, assim, eu não falo, primeiro fazer isso, eu não estou falando mal desses outros filmes, não é porque eu tenho prazer em falar mal, mas é porque também eu não tenho, não tenho capacidade de desligar o espírito crítico, e essas palavras, e esses chavões, eles explodem, assim, para mim, pelo menos para quem está um pouco mais conectado com o tema, isso aparece de maneira muito clara, e chega, de certa maneira, para mim, não é que eu acho que o filme Marighella não deveria existir, mas para mim isso incomoda quando eu assisto esse filme, evidentemente. E eu digo isso também porque o que eu quero fazer aqui é elogiar o texto do filme Nunca Mais. Porque esse texto, em nenhum momento, e também, claro, as atrizes e todo mundo que participou na execução desse filme, porque esse foi um texto, para mim, que é um texto sério, é um texto sóbrio, é um texto, por vezes, violento, não tenta tratar com água e açúcar, num tema que é duro, mas é um texto sempre sóbrio e com um texto de muita qualidade. Então, nesse sentido, o que eu gostaria era de parabenizar os realizadores desse filme. E outras coisas que, para mim, assim, eu sempre, na minha vida pessoal, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz um mestrado sobre o tema de 1932, e ele aconteceu, a defesa do meu mestrado, aconteceu em 2016, uma semana depois do impeachment da Dilma no Senado. E aí ficou claro ali, ficou evidente, uma relação entre o tema que eu estava estudando e a história que a gente estava vivendo. E eu sempre preferi estudar a história do que viver a história. Viver a história é muito mais doloroso, muito mais conturbado, né? E novamente, em 2018, quando eu comecei o meu doutorado, o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito. E uma das primeiras coisas, uma das implicações práticas que isso teve na minha vida é que eu não tive bolsa de doutorado, tive bolsa de mestrado. Teve uma consequência prática muito rápida. Mas, novamente, a gente viu a possibilidade de um governo de extrema-direita, de tudo aquilo que ganhou força na ditadura militar de 64, de novo no poder, e dessa vez, ironicamente, eleito democraticamente. E é claro que aí, uma das coisas que, em 2018, quando veio a eleição do Bolsonaro, eu confesso, sem nenhum orgulho, que eu fiquei com medo. Já as primeiras cenas, logo depois da eleição dele, eu vi uma cena muito ruim na rua, eu falei, isso aqui vai... Eu achei que, até num certo sentido, assim, foram milhares de mortos na pandemia, etc. Não estou tentando amenizar o que foi o genocídio do governo Bolsonaro, mas eu tinha a impressão que seria até pior, especialmente para essa esquerda, ou para a esquerda organizada, ou para aqueles que participaram, por exemplo, da resistência à ditadura de 64. Mas uma coisa que me deu força foi os meus pais, já bem velhinhos, quase com 80 anos de idade, meu pai já tinha quase 80 anos de idade, e que se manteve firme, que se manteve, na medida do possível, ainda com os brios e com coragem depois da eleição de 2018. E ali ele no certo sentido, ele me puxou de novo para o chão e disse, olha, isso passa, né? As coisas mudam, os cenários mudam. E para o bem da verdade, esse cenário mudou até para tempos históricos de maneira muito rápida. Porque 4 anos depois o Bolsonaro está lá, mal consegue aqui pisar no Brasil, está aparecendo nos vídeos aí chorando, arriscado de ser preso. O Lula, que então estava preso, foi solto. O processo dele, que a gente sabe que foi absolutamente injusto, para dizer o mínimo, né? Já está sendo denunciado como deve ser feito. Então, essas viradas históricas, elas acontecem, né? E aí, quando ouvindo também a fala do professor Punch, que, aliás, é meu tocaio, acho que é meu tocaio, né? Fica essa fina ironia dos militares. Essa é uma coisa que é uma diferença muito grande, né? Os militares, a instituição militar é uma instituição que a sociedade cria e mantém para a defesa da sua população. Então tem essa hipocrisia, né, de um povo que foi violentado, destroçado, torturado, crianças, etc., como a gente sabe, não preciso novamente repetir, e esse genocídio é perpetrado por aqueles que deveriam defender o povo. Então, aí a gente tem milhares de debates sobre os militares. Outra coisa que eu acho muito interessante no texto é que, apesar do ódio que nós temos por esses militares que promoveram o golpe de 64, e que promoveram a repressão, e que promoveram a tortura,
não generaliza, né? É um texto que não generaliza. Por quê? E por quê? Porque a gente sabe também que a classe militar foi a que mais sofreu numericamente na ditadura brasileira. É o maior número de torturados, é o maior número de expurgados, é o maior número de perseguidos. E fizeram parte das organizações de resistência da esquerda muitos militares. Tanto historicamente no Brasil, tanto desde a Coluna Prestes, tanto desde a proclamação da República, da abolição da escravidão. No Brasil, os militares foram importantes na abolição da escravidão, foram importantes na proclamação da República. Agora, tem todo um processo, especialmente depois de 1964, com o expurgo de quase 40 mil militares ligados à esquerda, ou às vezes que não eram de esquerda, mas que eram contra o golpe, que eram nacionalistas, enfim. É claro que o exército brasileiro especialmente depois desse processo, um exército quase que uníssono e que tem uma ideologia muito clara. Então, mas, enfim, eu acho que é uma qualidade desse texto notar isso, né? E aí eu fico pensando, assim, voltando àquela coisa dos filmes, dos textos, né? Primeiro que eu tenho a impressão que a literatura, o cinema, a música, todas essas formas de artes, as artes em geral, as artes plásticas, várias vezes, em temas delicados, em temas contemporâneos, como o tema da ditadura militar no Brasil ou na América Latina, eles se adiantam, pelo menos, à historiografia. Vários debates importantes aparecem, e várias denúncias importantes, vários elementos importantes para o debate sobre a ditadura apareceram antes na literatura, antes no cinema, do que no trabalho historiográfico, do que no trabalho dos intelectuais que estavam debatendo aqueles momentos, né? Pense, por exemplo, sei lá, no livro No Quarupi, do Antônio Calado, né? Agora, ao mesmo tempo, às vezes a gente... E aí, pensando um pouco no livro no livro e no filme homônimo do Que é Isso, Companheiro, para dar uma última pancada num filme já existente, o livro já tem uma série de problemas, né? E um dos problemas do livro é apresentar, digamos, uma espécie de um anacronismo, para usar termos historiográficos, mas uma espécie de profecia pós-fato. O Gabeira, no livro, ele se posiciona como um cara que já durante aquele processo da ditadura, da luta armada, já crítico do processo da luta armada, sabendo que tudo ia dar errado, mas que estava participando ali, enfim. O filme foi produzido pela Rede Globo, eleva isso à potência de 1000. E pior do que isso, apresentam um militar, e aí não é um militar nacionalista, não é um militar que assistiu a cena de tortura e se compadeceu pelo torturado, não é um militar que foi para a resistência armada, é o torturador, efetivamente o torturador, tendo crises de consciência, né, e se sentindo muito mal, e debatendo com a mulher os sentimentos dele à noite, etc., se sentindo muito mal, porque ele estava torturando os outros brasileiros. Enquanto isso, o militante que, evidentemente, era o Virgílio Gomes da Silva, representava o Virgílio Gomes da Silva, aparece como um comunista frio, um stalinista totalitário, violento, que só sabe, só queria pegar no pé do intelectual, que era o Gabeira. Então, as produções de cinema recente da ditadura brasileira eu tenho várias críticas a vários desses filmes assim, né? E é claro que, assim, cada filme é um filme, cada obra é uma obra, mas o filme Que é Esse, Companheiro, para mim, representa muito bem esse cinema brasileiro de péssima qualidade em relação à ditadura, e que, por vezes, esse sim, Que é Esse, Companheiro, chega a ser um desserviço para o debate sobre a ditadura militar. Então, eu termino assim, novamente parabenizando a equipe por mostrar que, por mais que seja difícil, que a gente sabe que escrever bem é difícil, é um trabalho árduo, a gente tem que escrever, reescrever, reler, ler, discutir, ouvir uma ideia de fora, etc. É difícil escrever, fazer um texto bom, é muito difícil. Mas parabenizar novamente a equipe por mostrar que os brasileiros também são capazes de escrever textos sérios e de qualidade sobre temas difíceis como a ditadura militar, e que isso não é monopólio do Giulio Pontecorvo com Batalha de Argel, ou do Costa Gravas com o Estado de Sítio, ou com esse Argentina 1985, recente agora, que acabou de sair, e que é uma produção hollywoodiana,
mas que é uma produção hollywoodiana de muita qualidade, né? E se a gente pensa no texto, por exemplo, e nessa crítica que eu fiz a textos rasos, talvez infantis, tão comuns em alguns filmes brasileiros, esse filme não apresenta nada disso, né? É um filme de debate muito sério, é um filme muito sério, não tem chavão, não tem essas jovialidades, é um texto bem escrito, assim como foi o texto do filme Nunca Mais, da peça de teatro homônimo. Muito obrigado, Francisco. Obrigado. Vou ouvir isso, que delícia. Muito obrigada. Muito obrigado. Não conta para ninguém, Francisco, que eu sou seu amigo, tá? Bom, agradeço muitíssimo ao professor Pancho também. E agora eu queria saber se alguém que está assistindo, se teria alguma pergunta, se gostaria de colocar aqui no chat alguma pergunta, ainda podemos responder. Não sei, a Nayara talvez gostaria de perguntar alguma coisa? Eu gostaria. Eu gostaria de falar com o Francisco, o professor Francisco, sobre o livro dele, esse A História Invertida. Eu tenho uma passagem da minha vida muito dentro dessa história invertida, que é a história que a minha mãe contava, porque a minha mãe viveu bem naquele momento aqui no Rio Grande do Sul, onde houve aqui a Revolução do Fão, onde o Rio Grande do Sul se reuniu a grande maioria das pessoas para combater o Getúlio. E aqui eles se reuniram justamente na cidade que a minha mãe nasceu e que toda a nossa descendência é de lá, né? Que é Fontoura Xavier, que foi ali ao lado, no Rio do Fão mesmo, onde aconteceu. E a minha mãe participou, não. A minha mãe nasceu no dia 8 de agosto de 1932. O grande conflito armado foi em setembro de 1932. Então, ela tinha um mês de vida e ela conta a história da entrada deles que o vovô colocou eles todos, a família toda, num porão fundo que tinha na casa deles, e de lá a vovó segurando ela para ela não chorar. Ela, durante 30 dias, a minha mãe não chorou, não podia chorar, porque ali tinham adolescentes, as irmãs adolescentes, todos seriam mortos, seria um horror o que poderia ter acontecido ali na nossa casa. Mesmo a família do meu avô, a família da minha avó, não tendo ido, eles foram contra a ocupação do governo. Então, eles eram os revolucionários ali dentro daquela terra, daquele momento, naquela coisa tão frágil. Então, há uma humanidade no teu livro que eu li e passei alguns textos por um diretor nosso aqui de Porto Alegre, que me dirigiu também recentemente num trabalho de Beckett, sobre Beckett e tal, mas esse assunto, 1932, é meu assunto, é teu assunto, mas é um assunto que mexe muito comigo, mexe muito com a minha família. Então, não tenho perguntas para te fazer, eu só tenho que te agradecer pelo teu olhar e pelo teu estudo a essa condição, a essa vida que as pessoas viveram aqui. Muito obrigada, professor Francisco. Eu que agradeço. Na verdade, você vê que nas passeatas de 64, tinha um cartaz de 32 mais 32 igual a 64.
Agora, e cantavam-se hinos, né? Aqueles que apoiavam o golpe de 64 cantavam hinos da chamada Revolução Constitucionalista de 32. Né? E Exato. agora, uma diferença entre 32 e 64 é que 32 teve uma participação massiva, tanto em São Paulo quanto em outros estados da região, quanto no Brasil inteiro. Então, muita gente que fala sobre 32, e o meu próprio avô, meu avô e meu tio-avô foram para o front de batalha aqui em São Paulo. Tá? Mas muita gente que eu converso sobre esse tema diz: meu avô participou, meu bisavô viu não sei o quê. Então, isso mexeu com a população de uma maneira realmente massiva. Enquanto que em 64 foi mais restrito àqueles que se opuseram à ditadura de 64. E por isso tem aquele discurso que a gente ouve várias vezes de mas meu avô estava vivo em 64 e não fez nada. Bom, claro, né? Se você apoiava o regime, você ganhava louros, né? Você não ganhava tortura. Mas havia, naquela época também, talvez, uma forte vontade e havia um sonho, algo como assim, que talvez foi cortado ali em 64, quando as pessoas chegaram ali, já o sonho era outro, já tinha acabado. Assim como o nosso, sabe? O nosso sonho é agora. A gente não sabe daqui um pouco como será. Mas o sonho dos jovens também, como falou o professor Pancho e a Sandra, esses jovens precisam da história, professor Francisco. Eles precisam estar atentos à história, aos cronogramas históricos, às datas, aos acontecimentos de cada período, para formar sua personalidade, dizer vou, não vou, defendo ou não defendo, mas o estudo, a estudar, olhar para dentro é o mais importante. Eu acho que a gente faz isso com esse filme, porque esse filme, Agora Nunca Mais, mexeu comigo de uma maneira muito doida. Porque mexeu anteriormente, lá em 76, 77, por aí, com a morte dela, com a situação, o filho desaparecido, a dor, aquela coisa toda, mas mexe agora com fatos históricos que na hora eu não estava observando, sabe? Eu não estava prestando tão atenção naquele 1976, quando ela morreu, sabe? E talvez eu não soubesse tanto. É como o que vale agora com esse filme é a gente mostrar o estudo da coisa, sabe? A profundidade da pesquisa do Afonso, como nós estamos, para onde vamos. Abrir isso aí para a garotada, professor Pancho, daqui do Brasil e aí do Uruguai, lá na Argentina, enfim, quem quiser, quem tiver vontade de saber um pouco. É isso. Muito obrigada aos senhores, às gurias, ao Afonso, aos professores, e que o debate continue, que a gente continue falando. Se o poder agora é na internet, o poder da imagem, o poder... Então, vamos nessa, vamos mostrar o nosso trabalho nas redes também. Obrigada. Gente, cadê o Afonso? O Afonso deu uma... Talvez ele caiu, né? Ele, pelo menos, sumiu aqui na minha tela, o autor... Logo agora que eu ia começar a cantar os parabéns, o cumpleaños, professor Pancho. Hoy es cumpleaños de Afonso, nosso autor, nosso querido autor. E onde estás? Onde estás, Afonso? Se escondeu. Apagando as velitas. Eu acho que sim, ele está com sua madre. Bom, vamos dar um tempinho, talvez ele retome, mas eu acho interessante, quer dizer, talvez umas coisas que... Tem bolo de cumpleaños lá. Oh, meu Deus, deve ter um bolo, ele não nos convidou. Eu acho que sim. Afonso, voltou. Por favor. Nós queremos cantar o parabéns para você, Afonso, de cumpleaños. Vamos, querido.
porque, assim, só para finalizar, eu acho que é interessante quando algumas coisas que até você trouxe, Francisco, nas lives, que cada golpe atualiza, né? Cada golpe vai atualizando. Eu acho que também em 2016, quando o Afonso escreveu esse texto, a gente também estava no golpe. Então, cada vez mais, desde 2016 para cá, esse texto parece que ele foi se atualizando, né? Não é uma coisa de 64. E quando você falou de 32, eu também senti que não é uma coisa de 32, é uma coisa muito presente, não é? A gente vai vivendo no Brasil e acho que na América Latina, né, professor? Essa questão dos golpes continuados. São poucos anos sem golpe. É mais anos com golpe do que sem golpe. Então, Afonso, acho que ele congelou de novo. Né? Mas pelo menos ele está presente. A foto, a imagem dele está ali. Ó. Afonso, vamos cantar parabéns para você. Você fez um trabalho belíssimo. Também a gente quer muito agradecer, porque o Afonso estuda, o Afonso pesquisa, o Afonso foi construindo esse texto desde 2016, muitas camadas, né? Começou com um monólogo, aí ele ampliou o texto para outras personagens, outras personas, aí ele trouxe essa versão que a gente, né, achou interessante trabalhar com essas 3 atrizes, assim, eu acho, vou contar um segredinho, que acho que ainda não terminou, acho que o Afonso ainda pretende colocar mais umas camadas aí a partir do que a gente está recebendo também de crítica, né, de observações, enfim. Os debates vão continuar. Sandra, só um minuto, desculpe, eu sei que está chiando muito, mas eu queria agradecer ao Francisco, ao Pancho, mas eu estou em horário de aula. Eu tenho que dar aula agora, tenho que me retirar. Ana, só vamos cantar os parabéns para o Afonso. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigada. Sigam a nossa página no Instagram, @nuncamais.ofilme, e a gente vai continuar essa conversa, né? Ele está tentando, gente. A instabilidade muito grande lá na Argentina, em Buenos Aires. Querido, queremos te desejar feliz cumpleaños. Beijos.